Vamos entender a força dos relacionamentos em 2012. Como eu falei para vocês, cada ano possui uma regência planetária. E essa regência planetária, ela possui a sua mudança no famoso ano novo astrológico, que sempre se dá dia 20 ou dia 21 de março. Né? E nesse ano se deu no dia 20 de março de 2012, onde a gente tem a regência do planeta Lua como a força principal ligada ao ano de 2012. Então você já tem algumas palavras que fazem com que exista uma fluência em relação a qualquer coisa e não só relacionamento. É um ano de muita adaptabilidade e escolha. Adaptabilidade e escolha. Você pode utilizar no ano da Lua um ditado que funciona como uma luva. Diga-me com quem tu andas, que, o quê? Como complemento? Direi quem tu és. Então, como é um ano de adaptabilidade, de acordo com a forma que você se adapta, ligado a diversas coisas na sua vida, é praticamente a energia que você no ano da Lua se completa e você começa a atrair para você. Então, por isso que é um ano que a gente precisa ser muito seletivo em relação a várias coisas e assuntos na nossa vida. Aí quando você fala assim, mas por que isso? É simples de entender, quer ver? Se você pega o símbolo da Lua, o símbolo da Lua é uma circunferência incompleta. É uma circunferência incompleta. Então em 2012 você está trabalhando fortemente o quê? Esse espaço que faz com que você complemente esse círculo, ou complete, tanto faz o termo, né? Porque a Lua, na verdade, ela não é uma esfera. Na Lua cheia você não observa ela com toda a sua grandeza e magnitude. Só que a Lua, ela possui 4 fases, que 4 é o número da Terra. Hoje, 4 é o número da Terra, já quase sendo 5, por isso 4 fases da Lua. Então você precisa, através dos seus sentidos, que é a Lua que oferece a percepção que você tem através dos seus sentidos. Guarda isso, é a Lua que te oferece isso. Então tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você cheira, tudo que você tateia, é através da Lua que você tem esse poder de percepção. Então aí que começa o processo seletivo em relação ao que complementa a energia desse planeta, que na astrologia a Lua é um planeta. Como que você se complementa nesse ano? Então você tem que ser seletivo em relação às energias que você se carrega. Quer ver um exemplo bem besta, mas que funciona de uma forma fantástica? Não tem gente que adora filme de violência, filme disso e daquilo, tem uma tendência a atrair isso, principalmente no ano da Lua. Então se você entra num relacionamento afetivo carregado de energia de briga, de discórdia, você já está consagrado a ter que descarregar essa energia. Vocês estão compreendendo? Se você já se carrega de uma energia legal, se você se carrega de uma energia, influência real com o que você quer, o seu dínamo de complemento, que a Lua tem muito essa realidade de complemento, é o que você vai atrair. Então, a dica que eu dou, procure ler, assistir, ouvir e principalmente falar, que o verbo tem poder, coisas que realmente você busca para você nesse ano. Tem gente que já se consagra com energias negativas, as mulheres são clássicas nisso, quer ver? Esse ditado clássico, adivinha. Adivinha qual é o ditado que eu vou falar, que não sai da boca das mulheres. Homem nenhum, olha como está na ponta da língua de vocês, né? Eu não falo porque eu não concordo, né? Então você... E não é verdade? Se você se consagra com esse tipo de energia, o que os homens sempre serão para vocês, mulheres? Imprestáveis. Você se consagra e você condena esse tipo de energia. Por isso que normalmente os grandes mestres, eles ensinam, né? Combata o mal com o bem. Então quando você vê, eu estava até conversando com o Paulo isso antes da atividade, né? Você vê uma crítica que não possui malícia na sua forma de ser colocada, ela é absolutamente construtiva. Mas infelizmente a gente normalmente tem na crítica o quê? Malícia. A gente tem o poder do quê? De querer destruir, de querer influenciar, de querer inferiorizar. Então com isso, se você segue a crítica nesse sentido, você acaba derrubando as próprias energias que você se carrega. Então a gente precisa compreender que no ano de 2012 isso é
extremamente necessário. Seja seletivo em relação aos seus sentidos. Porque você se carrega com uma energia que terá que ser descarregada nesse mesmo ano. Vocês estão compreendendo? Então, se você está buscando um relacionamento afetivo legal, bacana, uma dica que eu dou, crie um mantra pessoal seu em relação ao que você busca. O que é um mantra? Um mantra é uma forma, uma intuação ou uma conexão com o seu divino interior que você profere através do verbo. Então, esse é o princípio de rezas e de mantras. Então, se você chegar, você quer o relacionamento, falem para mim agora palavras ligadas ao que você gostaria que existisse no relacionamento afetivo que você está ou que você busca que exista em você. Fala palavras para mim. Falem. Vocês sabem proferir? Fala. Amor, respeito, o que mais? Companheirismo, o que mais? Sinceridade, etc. Aqui vocês não vão falar, mas tem, né? Então, brincando. Então, todo dia, olha, as energias, elas estão no nosso ápice pessoal, quando a gente acorda e quando a gente dorme. Então, sempre que você acordar, uma dica que eu daria para você, é você fixar essa força desse mantra pessoal que você criou, que você pegaria essas frases, um exemplo, né? Que a pessoa ligada a mim, que compartilhará comigo amor, paz, e todas as palavras que você falou, você colocando essa energia em você, devagarzinho nessa semente, você se carrega, olha aquela parte da lua ali, você se carrega dessa energia e você fica preparado para ela se manifestar num determinado momento da sua vida, se você está cultivando essa força. E quando você vai dormir, idem. Quando você vai dormir, idem. Porque quando você profere, através da sua força do verbo, uma realidade com uma vontade férrea, você cria nas dimensões sutis o que a gente chama no ocultismo de egrégora. Egrégora é uma força que você alimenta constantemente com o seu coração, com a sua mente, com a sua vontade, com o seu conhecimento. Então isso, querendo ou não, chega uma hora, o que acontece nesses planos sutis? Isso vai vir para você. Isso a gente pode chamar de chuva astral, chuva mental, ou como você quiser, porque são energias que virão cair em você porque você as criou. E isso ela se torna uma realidade física. E como a gente está no foco do relacionamento afetivo, a pessoa certa acaba se defrontando contigo. Né? Mas uma coisa certa, você vai ter o que é seu por merecimento também. Não pense que esse mantra é salvador. Né? Você faz esse mantrinha, ou essa força que eu falei, de resto você é um picareta total. Vai vir 800 picaretas, pá, inchada, e o mantrinha vai ser pequeno. Tem que ter ação e atitude em relação ao que você busca. Ficou claro? Tem que ter ação e atitude em relação ao que você busca. Você tem que falar e proferir o mantra e você tem que ser ele durante o seu dia. O que adianta você falar de amor se não existe amor dentro de você? O que adianta você falar de sinceridade se não tem sinceridade dentro de você? O que adianta você falar de confiança se não existe confiança dentro de você? Você tem que potencializar o que você prega ou o que você verbaliza dentro de você também. Porque existe uma coisa que vocês vão aprender daqui a pouco, que aqui no plano físico, as polaridades se complementam. Quando você atua nos planos sutis, astral, mental, semelhantes que se complementam. E um está ligado ao outro. Então vocês vão entender um pouquinho desse mistério. Todas as pessoas que normalmente você atrai aqui nesse contexto evolutivo, são pessoas que têm os complementos que não existem em você, são polaridades. Vocês estão entendendo? Tudo que for receptivo em você está no ativo da pessoa. Tudo que for ativo em você está em receptivo na pessoa. Então esse é o primeiro contato físico aqui. Então o primeiro segredo do relacionamento é você aprender verdadeiramente com a pessoa que te complementa. Mas agora vamos entender por que existe essa coisa dentro de nós de querer se relacionar. Por quê? Não é verdade? Independente da preferência sexual, existe ou não existe? Independente de idade, independente de sexo, independente de religião, a gente sempre não está buscando complemento. O segredo está aqui, ó, na criação dos sexos.
que quando que os sexos foram criados na humanidade? A humanidade, ela iniciou praticamente seu processo de uma forma andrógena. Nós éramos um andrógeno bruto, que nós chamamos de Lemúria, uma época que remonta as histórias e os anais da humanidade. Então, quando a gente estava lá na Lemúria, nós éramos andrógenos divinos, a gente não tinha esse problema, nós éramos assexuados. Não existia esse problema de macho e fêmea. Porque o andrógeno, ele possui as duas polaridades. É para onde nós estamos rumando. E é a alma gêmea verdadeira que vai nos fazer ter o andrógeno dentro de nós. Agora, quer ver, eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Todos os relacionamentos que você possui, que você possuirá ao longo das suas reencarnações, são as forças que construirão o tipo de anjo ou andrógeno que você será no futuro. Sabe aquele picareta que te enganou, que te fez mal, que não sei o que, não sei o que? Ele faz parte das experiências que vai construir o andrógeno de você no futuro. Então tudo isso faz parte desse aproveitamento. Agora vamos entender essa construção. O andrógeno bruto que existia na Lemúria, ele só se separa em dois sexos quando os anjos caem. Então os sexos foram criados, ou o sexo, eu digo sexos de polaridade, foram criados pelos anjos. Porque quando o ser humano, era assim, quer ver? Ó, fazendo um desenho até na brincadeira. Ó. Aqui você tinha o ser humano bruto e andrógeno. Né? Quer ver um exemplo dos andrógenos como desenho? Aqueles moais da Ilha de Páscoa, já viram? Aqueles eram os andrógenos, os lemurianos, gigantescos, eles eram assexuados, foi ali que os anjos caíram. Quando o anjo caiu aqui, a gente precisa entender que o ser humano se polariza em positivo e negativo, ou ativo e receptivo. Os receptivos se tornam mulheres, e os ativos se tornam homens. Se você estudar um pouco a história da humanidade, há um século atrás, o padrão não era mais ou menos assim, por mais que fosse camuflado, a mulher não tinha um papel mais interno, de cuidar de filho, não era. Estuda os seus avós, né? Não era assim? E o homem o quê? O homem tem que ser forte, tem que trabalhar, não sei o quê, etc. Não era assim nas civilizações? E agora? É assim? É assim? O que aconteceu? Ó, por quê? Porque está sendo formado o andrógeno. Está sendo formado o andrógeno a partir, quer ver? Te dou até o ano, 1963. Pode perceber que nos anos 60 houve a libertação feminina. Estuda a história da humanidade. A partir de 63, as mulheres começaram a adquirir o seu papel por excelência e a assumir o papel. E os homens começaram a desenvolver mais o seu lado feminino. Então isso faz parte do processo. Você pega até... quer ver um exemplo dessa passagem? Quer ver, os velhinhos vão se declarar junto comigo aqui. A feiticeira. Quem lembra da feiticeira? Da Samantha aqui na Argentina? Quem lembra? Para pensar. Desenho dos anos 60. Quem parecia que comandava tudo era o Major. Era Major? Não lembro. É da Disney? Como é o nome do outro? Do cara lá, da Samantha lá. Tinha um cara que era militar também, sei lá o nome. James, era o James. Era o James. Mas quem comandava tudo? Era ela. Era ela que comandava. Então ali começava aquele salto do que depois gerou o feminismo, etc. Tal. Porque a partir daquele ano a gente começa a ter os sexos começando a se mesclar, que aí gera uma gêmea. Mas vamos continuar nesse processo aqui, ó. Só para vocês entenderem a formação do ser humano. Quando a gente estava aqui na Lemúria, o ser humano, ele botava ovo. Acreditem vocês ou não. A gente botava ovo, o ser humano botava ovo. Mas não era esse processo da galinha agora. Não pensa no ser humano como uma galinha. Você tem que pensar no ser humano como. Existia um processo, era interessante. Presta atenção que vocês vão entender como que funciona o processo. O ser humano, ele formava dentro de si, como ele era um andrógeno, ele tinha as duas polaridades. Então, de dentro dele, como se ele tivesse um útero mesmo, formava um ovo e com o tempo ele ia saindo do corpo do ser humano e nascia. Aí nasceu o novo lemuriano. Quando os anjos caíram, os seres humanos saíram um ovo normal, é um ovo. Fica difícil falar como. Era um ovo, claro que era um ovo.
Aí, tanto é que ele está dentro de você, esse ovo, ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Era gigantesco, tinha quase o tamanho dessa sala aqui, ó. Os seres humanos que o ovo estava para fora viraram o quê? Homens. Vê se eles não têm os ovos para fora. E a mulher não tem os ovos para dentro? É quando o ovo estava em gestação. Foi aí que surgiram os sexos. Só que o ser humano, vocês vão entender a importância do ano de 2012. O ser humano não sabia fazer um nhanhã. Nem o tchan, nem o tchum, nem o tchan, 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 tchan. Não sabia. Aí entra os mistérios de quem? Vocês já ouviram falar disso. Que até hoje incomoda vocês. Lilith. Lilith foi uma forma divina, mas bem complicada, que os anjos introduziram na humanidade, entre Adão e Eva, para que a humanidade aprendesse a realizar o sexo. É dessa época que a gente começou a desenvolver isso que a gente chama hoje dentro de nós de desejo, de vontade de complemento, vontade de ter o outro. Quem ensinou isso, independente da preferência sexual? Quem nos ensinou isso foi Lilith. Quer ver onde está Lilith? Na própria história, principalmente bíblica. Você não tem Adão e Eva? Tem ou não tem? E quem é que deu a maçã para Eva ensinar a seduzir o Adão? Então a própria serpente é o próprio simbolismo de Lilith, que deu o conhecimento para a mulher. Tanto é que qual é a primeira coisa depois que se morde a maçã? Qual é a primeira coisa que acontece com os dois? Esconde do outro para ficar aquela coisa. Por quê? Para justamente existir aquele poder de atração e sedução. Por isso que hoje Lilith, quando ela se manifesta dentro do ser humano, é como uma aprovação. E Lilith é conhecida como uma lua negra. O desenho dela é contrário. O desenho da lua normal é esse. O desenho de Lilith, essa lua, é uma lua negra. É uma lua sombria. Esse é o desenho dela. Pode ver que é completamente o contrário. Se essa aqui é de luz, a lua normal é de luz, o que ela deve atrair, o que é a luz? Se essa é uma lua de sombra, ela vai se complementar com o quê? Com sombra. Aí que vem o mistério de ataques astrais que algumas pessoas têm, que se chamam súcubos e íncubos. Já vou explicar o que são isso para vocês. Isso existe. Súcubos e íncubos. O que são súcubos? Súcubos são formas astrais femininas. E íncubos são formas astrais masculinas. São elas que normalmente desvirtuam a gente nos relacionamentos. São elas que desvirtuam muitas vezes a gente da nossa energia de relacionamento. Normalmente elas ocasionam pesadelos, sonhos complicados, principalmente envolvendo o sexo. Você se sente perseguido, você se sente sufocado. Mas agora que vem o outro lado, isso é um bom sinal. É sinal que você está conectado à luz, porque a luz atrai a sombra. Então, se você está começando a se desenvolver com uma alma mais pura, Lilith se manifesta porque ela se interessa pela sua luz. Então você tem que aprender a domar e aprender a ser o prato do meio, vamos dizer, dessa balança cósmica ligada aos relacionamentos. Aí que entra o simbolismo. Vejam que interessante. Vamos entender o lemuriano e todo esse processo. Dizem os anais teosóficos que quando o ser humano era andrógeno na Lemúria, o planeta que regia simbolicamente essa evolução era Vênus. Olha o símbolo de Vênus. Vênus tem o quê? O círculo é o espírito. E a cruz é a matéria. Por quê? Os anjos estavam juntos com os lemurianos antes da queda, porque existiam anjos trabalhando e não os anjos que caíram para dividir o processo evolutivo. Então, a espiritualidade estava acima da matéria. Quando os anjos vêm com uma queda ou com uma potência divina, o que acontece? A espiritualidade vai para baixo e a matéria vai para cima. Surge quem? O símbolo de Marte. Então aqui você começa a ter a energia de Marte, que é Vênus, são os dois regentes dessa etapa, é aqui que começam os sexos. Marte representa o órgão do homem em pleno funcionamento. Esse homem está ok, porque
aqui como Marte. Né? Se ele tivesse 18h30, como que marca o relógio 18h30? Assim, brincadeira. Né? Aqui não representa o órgão feminino, sim ou não?